E aí, galerinha, bom dia. Preparado para mais um encontro, para uma aula super especial agora, com algumas dicas simples de assuntos que vocês já viram, vocês conhecem, mas que é sempre bom relembrar. A gente vai começar hoje com interpretação textual. Texto que tem cadeira cativa, essa interpretação de texto tem cadeira cativa em todo o Enem, todo o CCA, toda a prova de Tia Carla, tudo que você vai fazer tem sempre interpretação de texto. Talvez esse seja até o calo de todo aluno que vai estudar, né? Analisar, pensar e ver, meu Deus, interpretação de texto, o que é que eu faço, como eu faço? E hoje eu vou te dar algumas dicas que são primordiais para a gente entender um pouquinho sobre essa interpretação de texto. Mas vale salientar que interpretação de texto bem, se você ler também, tá? A leitura é essencial para que você crie um bom vocabulário, para que você entenda o gênero textual empregado, para que você saiba o que é que de fato você tem que trabalhar naquele texto. Então a leitura ela é essencial. Primeiro ponto, tem que gostar de ler, tá? Mas Tia Carla, não gosto muito de ler, tem alguma dica que eu posso fazer para que eu consiga interpretar um texto direitinho? Também tem, tá? Sempre tem um jeitinho. Então hoje a gente vai fazer um embate entre o que é uma interpretação de texto e uma compreensão de texto. Vocês sabem a diferença entre um e outro? Aqui, ó, do ladinho de vocês. Preste atenção que a gente agora vai entender essas dicas que são bem interessantes. Aí entra a diferença entre interpretar e compreender um texto, certo? Que diferença é essa, Tia Carla? Interpretar quer dizer explicar, comentar, julgar, tirar suas conclusões e deduzir. Eu costumo dizer que são os 5 pontos prioritários para que eu entenda uma interpretação de texto de forma eficaz. Primeiro, eu digo aos meus alunos, eu acho que vocês já ouviram muito isso, todo texto de língua portuguesa, ele é permeado de texto, tá? Hoje, a forma de ensinar a língua portuguesa ela foi modificada para que ficasse mais próximo da forma comunicativa da linguagem coloquial do dia a dia, né? Essa interação gostosa que a gente tem ao falar, ao conversar. Então, um texto não foi diferente. Então, as provas hoje são mais voltadas na interpretação de texto, tudo ali, ó, dentro, toda a gramática dentro desses textos, para ser um facilitador para o aluno que essa interação comunicativa, que é a base da língua portuguesa, aconteça. Então, todo texto eu vou saber se vai ser uma explicação, um comentário, um julgamento, se eu posso tirar minhas conclusões dali, se eu posso ter uma dedução do que seja. E para isso, para a cabecinha não ficar cansada quando está ali lendo tantos textos, às vezes até se assusta, né, quando olha a quantidade de textos, eu digo aos meus alunos que vá direto para o enunciado. O que é o enunciado? O que é que vai me pedir daquele texto? Às vezes o texto tem ali 2 páginas. Eu vou logo para o enunciado, porque quando eu for fazer a leitura daquele texto, se fizer necessário a leitura, que às vezes não necessita de fato a leitura, ou já vem ali uma citação do próprio texto, ele já me remete a um parágrafo específico, mas se fizer necessário, eu vou fazer o quê? Eu já vou sabendo onde eu vou procurar e o que eu vou procurar, tá? Então, nós vamos ter alguns tipos de enunciados que faz referência a esses 5 pontos que eu acabei de dizer a vocês. Primeiro é, através do texto, infere-se que, ou seja, qual a explicação que vai ser dada, o que é que vai me dizer, qual o comentário que vai ter ali. É possível deduzir que, qual a dedução que vai ter ali. O autor permite concluir que, eu já vou direto para a minha conclusão, foi que o autor me fez concluir quando eu li ali aquele texto. E em quarto, a gente tem qual é a intenção do autor ao afirmar que. Se eu fizer essas 4 colocações, a gente vai entender um pouquinho como esse texto ele tem esse poder de me mostrar o que está nas entrelinhas e o que eu não consegui ver automaticamente de cara, né, quando eu olho ali. Já na compreensão de um texto, eu vou ter que ter um outro olhar, uma outra visão. A compreensão é uma intelecção. Ou seja, eu vou saber já ali o que é que tem. O entendimento, qual foi o entendimento daquele texto. E a atenção que realmente está escrito, ou seja, exatamente está escrito. Então, professora Carla, qual a diferença entre interpretar e compreender? Interpretar, eu vou poder colocar o que eu entendi
certo? Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende, não pela sua interpretação. Mas a compreensão textual não. A incompreensão textual não te permite isso, tá? Porque vai ser ali exatamente o que está escrito. E quando a gente pega uma prova, um texto, para ter uma interpretação textual, essa interpretação textual é toda voltada nessa compreensão do que eu quero, tá? Então, eu posso mensurar todo aquele texto, o que foi que eu vi, o que foi que eu analisei, o que foi que eu pensei, o que foi que eu concluí dele, mas eu tenho que focar aqui na compreensão de fato desse texto. O que o texto diz? É sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação, ou seja, o que é que vem no meu enunciado? Gente, a chave de uma boa interpretação está no enunciado. O enunciado vai me dizer em que caminho eu vou percorrer nessa interpretação e nessa compreensão textual. Vale salientar também que existem pessoas que cometem alguns erros crassos de interpretação textual. E eu não quero que vocês tenham esses erros. Primeiro, é o erro da extrapolação. O que é esse erro da extrapolação? É justamente quando se sai do contexto e você quer começar a acrescentar as ideias que não estão no texto e que você já tem um conhecimento prévio da lei e começa a devanear, né? Criar na sua imaginação, se fosse eu. Porque às vezes a gente nem sempre vai concordar com o texto, né? E a gente começa a ler o texto, começa a trazer a nossa visão. Então, muito cuidado com os erros de interpretação por extrapolação. Outra forma também que acontece muito é a questão da redução. É o oposto da extrapolação. O que é isso? É quando eu pego um texto, eu olho o macro e esqueço de olhar o micro, que está nas entrelinhas. E eu acabo olhando apenas um aspecto daquele texto. Só dou atenção ali ao aspecto, ao que me chamou a atenção. Mas eu esqueço que esse texto é um conjunto de aspectos. Num texto eu não vou ter só um posicionamento, uma forma. Não, vai ter várias. E por ter várias, eu necessito olhar o texto como um texto macro, tá? E por último, que não é raro de acontecer, a gente vai ter o que é a contradição. Ou seja, o texto vai apresentar ideias contrárias, as suas, principalmente, fazendo você tirar umas conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Muitas vezes a gente vai com o pé atrás. Quando o texto não diz com o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente pensa, a gente acaba querendo desviar. É como se a gente quisesse convencer que ele está errado e que eu estou certo, meu posicionamento está certo. E por fazer isso, eu acabo tirando o que a gente chama de conclusões precipitadas. Isso é muito importante a gente ficar ligadinho nisso. Por quê? Porque vai te dar margem, de fato, a você entender o que você tem que falar, do que você quer dizer, como você quer dizer, e o que você precisa é colocar ali naquela questão. Faz-se necessário, principalmente, você colocar o que o autor está te mostrando, o que o autor está te dizendo, e sem colocar as suas ideologias ali. Deixa as suas ideologias para uma dissertação que você vai fazer ou um texto autoral que você queira, de fato, publicar ou escrever, tá certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Essas dicas são bem essenciais para a interpretação textual e a compreensão de texto. E sucesso aí no que vocês forem fazer durante a vida de vocês, durante as avaliações que, porventura, cai a interpretação de texto. E olhe que são muitas. Beijo e até daqui a pouquinho. E aí, meus amorinhos, como é que vocês estão? Espero que bem. A gente vai agora aprender, né? Depois da aula de interpretação, tem um assunto que é muito importante também. Tem algumas palavrinhas na língua portuguesa que a gente não dá muito por ela não, sabe? Porque são palavras pequenininhas e a gente assim não funciona para muita coisa não. E quando a gente vai ver, vai analisar, a gente percebe que tem muita função. E a gente então vai agora parar um pouquinho para tentar entender que palavrinha será essa. Será que seria um substantivo, um adjetivo, uma preposição, um pronome, um verbo? Que palavrinha é essa que vai ter função diferente? Vamos lá? Vamos ver, né? Para de enrolar, professora, e vai direto ao assunto. Vamos lá? O que é essa função sintática da palavra aqui? Primeiro, quando eu falo em função sintática,
eu estou falando exatamente dela dentro da oração, tá? Eu vou ter o que dentro da oração. Que o que, quando eu penso assim no que, eu só penso assim, o que é um pronome relativo. Só isso. Será que é só isso? Vamos ver? Então, qual a função do que, tia Carla? A primeira função da palavrinha que é apresentar os diferentes empregos que ela pode ter. Que é pequenininha, mas ela pode ser várias coisas, tá? E quanto à classificação morfológica, ela pode ser dentro da morfologia, tá? Ela pode ser um advérbio. Como assim um advérbio? Se eu trocar o que por quão ou quanto, vai dar uma ideia de adjetivo por um advérbio. Ou seja, ó, que fria está a noite. Veja que aqui esse fria é um adjetivo e ele precede esse adjetivo. Então, esse que aqui vai ter uma função de ou um adjetivo ou um advérbio. Que longe fica a sua casa? Ó, que longe fica a sua casa? Vai ter uma função aqui de advérbio. Veja que esse advérbio aqui, eu vou trocar por quão ou quanto esse que, e ele vai ter a função de advérbio bonitinho, depende se ele esteja aqui com um adjetivo ou com um advérbio mesmo. Então, ó, o quão fria está esta noite? Quão. O quão longe fica essa casa? Ó, quão também, tá? Então, quando eu posso trocar por quão ou quanto, ele ganha a forma de advérbio. O próximo sentido é o substantivo. A gente aprende lá atrás que toda palavra precedida de artigo, numeral ou pronome adjetivo é sempre acentuado este que e ele se transforma no substantivo, tá? Então, como assim, professora? Toda vez que esse que vier precedido de um substantivo e vier acentuado, eu digo que ele vai se tornar um substantivo. Ela tinha um que de malícia. Ela tinha aquele que sedutor das gueixas. Havia apenas 2 queis naquele período. Então, veja que eu usei aqui numeral, eu usei aqui um pronome, eu usei aqui um artigo. Toda vez que eu uso qualquer palavrinha dessa antes do que, eu estou transformando ele num substantivo. Preposição. Um que com preposição também. Para ser preposição, as preposições que a gente mais conhece é o de, né? De, do, da, a gente sempre já de cara a preposição. Mas para ele ser igual a de, ele precisa estar junto de verbos auxiliares, como ter e haver. Professora, só esses dois, tá? Ter e haver. Então, temos que enfrentar a situação. Temos que, a que. Então, aqui, ó, eu preciso mostrar esse sentido, né? Então, temos os verbos ter e o verbo haver, e ele vai ser igual a uma preposição, tá? Interjeição. Sim, o que é interjeição? Interjeição, gente, a gente confunde muito interjeição com exclamação. Exclamação é o sinal, tá? A interjeição, ela dá aquela, certo? Ela dá aquele sofrimento, sentimento, emoção. Sempre vai vir no início da oração e tem que vir acentuada com exclamação. Que? Mais uma besteira que você diz. Que? Você está animada para o primeiro exercício? Que? Vender todos os ingressos, ou seja, dá aquele, né, aquela emoção. Então, ela tem que ser acentuada e tem que ter uma exclamação. O outro pronome é o que a gente chama de pronome interrogativo adjetivo. Professor, o que é um pronome interrogativo adjetivo? Ele vai ter uma interrogação, vai ser uma pergunta, vai ser um questionamento e ele vai acompanhar um substantivo, tá? Então, a gente vai dizer que ele é um pronome interrogativo adjetivo, porque tudo que acompanha o substantivo vai ser um adjetivo. Então, ó, que ritmo você prefere? Que, aqui, interrogação, acompanhando o substantivo. Que línguas você fala? Você sabe que horas são agora no Japão? Horas, línguas, ritmos, substantivos, que são acompanhados. A gente disse que ele é um pronome interrogativo
adjetivo. O próximo que é o pronome interrogativo substantivo. Professora, como assim? A gente vai dizer que a gente troca esse que aqui por que coisa, tá? Então, a gente vai colocar em interrogações e é como se fosse assim, que coisa é essa, tá? Que me dizes dessa proposta? Que coisa me diz dessa proposta? Que coisa foi feita daquele dinheiro? Que coisa ele comprou para você no aniversário? Então, toda vez que eu puder trocar por que coisa com interrogação, ele é um pronome interrogativo substantivo, tá? Pronome relativo, graças a Deus, professora, esse chegou, porque na minha cabeça só era pronome relativo, né? Mas não se preocupa. Ele é pronome relativo, mas ele também é tudo isso que a tia Carla falou, tá? Quando é que ele é um pronome relativo? Quando eu posso trocar pelo qual, a qual, os quais ou as quais. Devolvi o dinheiro que me deram por engano. Devolvi o dinheiro a qual me deram por engano, ou qual me deram por engano. No outono, gosto de ver as folhas que caem. É o qual cai, tá? Então, pronome relativo eu troco por o qual, a qual, os quais ou as quais. Professor, e qual seria o próximo? Ainda tem mais função. Ele como pronome indefinido. Como assim, professora? Ele vai estar seguido de um substantivo e você pode trocar por a quanto, quantos, quanta e quantas, tá? Que apetite o garoto tem? Quanto apetite o garoto tem? Que dia lindo fez hoje? Quanto dia lindo fez hoje, tá? Então, eu posso trocar aqui, ele é um pronome indefinido, eu não estou ali definindo o dia exato, e nem tampouco o garoto a quem eu estou me referindo. O próximo é partícula expletiva ou de realce. O que é uma partícula expletiva ou de realce? Amores, ele pode vir ou não na oração, e a função dela aqui é nada mais, nada menos que realçar. Então, se eu tirar ou não vai ter prejuízo nenhum. Por isso que eu digo que ela é uma partícula expletiva e está só realçando ali, tá? Ela é que provocou toda essa confusão. Então, aí veja, ela é que provocou toda essa confusão. Ela que provocou toda essa confusão. Não sei quando que começam as inscrições, tá? Não sei quando começam as inscrições. Quase que eu perco o jogo, quase perco o jogo. Veja que eu não preciso colocar aqui da forma que veio, tá? Ela pode ser uma conjunção coordenativa, amores. E conjunção coordenativa, ela pode ser aditiva, explicativa, ela pode ser subordinativa, coordenativa, ela pode ser aditiva e pode ser explicativa, tá? Das coordenadas. Ela pode também vir nas orações subordinadas, final, consecutiva, comparativa. Lembra que na subordinada a tia Carla dizia assim, ó, toda vez vem o que, né? Iniciando a oração. Nas subordinadas elas aparecem muito, tá? Elas aparecem na final, na consecutiva, na comparativa, na adverbial causal, ou seja, o que sempre está inserido. E o que é uma oração subordinada, tia Carla? É a oração que uma depende da outra, ó. Levou agasalho que podia esfriar de madrugada. Eu não posso separar as duas orações, tá? E por último, ela é uma conjunção subordinativa integrante. O que é essa conjunção subordinativa integrante? É quando ela está ali na função de sujeito, de predicado, de objeto, de complemento e de aposto, que são as subordinadas substantivas. Então, a gente vê realmente, a gente estuda realmente, quando a gente está vendo esse assunto, a gente realmente vê elas nas orações substantivas, adverbiais e nas adjetivas, né? O que sempre está presente. Mas veja quantas funções ele tem, né? Perceba que ele tem muitas funções, não é apenas ali aquela função de pronome reflexivo que a gente acha que tem, né? Pronome relativo que a gente acha que tem. Não, ela tem muitas outras funções, substantivo, adjetivo, interrogativo, interjeição.
faz necessário que eu veja ali a posição desse que e o que é que ele está fazendo na oração. Veja que é uma palavrinha pequenininha, muito usada, que muitas vezes a gente chega no médio, terceiro ano do médio, e não sabe que ela tem tanta função assim, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí a aula. Boa prova para vocês. Espero reencontrá-los o mais depressa possível. Tenham uma boa prova, boas férias, que Jesus vos abençoe muito. Um cheiro para vocês e até a próxima, se Deus quiser.